Prosseguindo no estudo da hermenêutica teológica, lição 3, o ponto 10, ser um pequenino, entre aspas. Separei Mateus 11, 25, que diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Bom, é claro que pequenino significa um modo de viver, né? As pessoas simples. Então, nós observamos aí na história do cristianismo, tudo, das seitas e da verdadeira igreja de Jesus, que existiram pessoas que eles se consideravam autoridades diante de Deus, mas eles eram só autoridades diante dos homens. Homens que eram políticos religiosos. E aí eu cito sempre a Igreja Católica e as igrejas reformadas, né? As igrejas reformadas, por exemplo, os seus pastores, na verdade, eles eram governadores, prefeitos, líderes políticos de um estado, como era o caso de Calvino, em Genebra. E como líderes políticos, se alguém ensinasse uma doutrina diferente da dele, Calvino expulsava da cidade, mandava matar. E quando criticado, tem um livro intitulado Que Amor é Esse? Né? Porque Calvino ele se tornou uma referência doutrinária para as pessoas, mas esse indivíduo, se ele não se arrependeu dos seus pecados, ele está no inferno, porque assassino vai para o inferno. Ele mandava matar as pessoas que não concordavam doutrinariamente. Não é que ele mandava matar, por exemplo, se fosse uma pena de morte, porque um ladrão, um estuprador, coisas assim, não. Se alguém diferenciasse e pregasse uma doutrina diferente, como é o batismo infantil, se nós vivêssemos no tempo de Calvino, ele mandaria nos matar, porque ele mandava matar quem negava o batismo infantil, ou no mínimo ele expulsava das cidades, né? O mesmo com a Igreja Católica, Agostinho de Hipona. Então esses homens, eles eram autoridades, mas autoridades políticas, tá bom? E nós encontramos nessa época da história pessoas simples, né? Que eles não tinham nem autorização para pregar. Bom, Calvino ele viveu ali no século XVI, né? Quando chega no século XVII, próximo do século XVII, teve na Inglaterra um homem chamado John Bunyan. Vocês já devem ter ouvido falar nele. Ele escreveu aquele livro O Peregrino, né? Aquele homem, ele rejeitava o batismo infantil. Então, por isso, ele não tinha autorização para pregar na Inglaterra. Olha que nesse período, no século XVII, eles já não estavam matando mais. As igrejas reformadas mataram, mas no século XVII eles estavam perseguindo, não autorizavam a pregação e muitas pessoas morriam na cadeia, né? John Bunyan ele foi preso, o livro O Peregrino foi escrito na cadeia. É um livro importante que todo cristão deve ler. Ele escreveu outros livros também, A Guerra Santa, não falando de guerra como aqui os reformados faziam. Diz a história, um dos maiores reformados para ele, né? Zwinglio, ele morreu numa guerra, porque eles faziam guerra com os católicos. Esses homens não eram cristãos, mas eles são referência doutrinária para alguns, né? Então, esse John Bunyan é um exemplo. Ele não era reformado, é claro. Então, por isso, ele não tinha autorização para pregar. Isso aí no século XVII, quando já está diminuindo a perseguição. Mas no século XVI, quando nasceu a chamada Reforma Protestante, esses homens que se consideravam poderosos, autoridades, como o próprio Lutero. Lutero, ele se formou na Igreja Católica, né? Ele chegou a escrever um livro, como reformado já, ele não estava na Igreja Católica, defendendo a morte dos judeus. Que isso, gente? Como que essa pessoa pode se tornar uma referência doutrinária? As pessoas esqueceram o que é cristianismo. Então, quer dizer, eu estou citando aqui um exemplo de pessoas que eles não eram pequeninos no sentimento. Eles se sentiam grandes,
né? Enquanto tinha naquele período, a maioria das igrejas que não aceitavam o batismo infantil, como a Assembleia de Deus hoje, na época não tinha denominação, as igrejas não podiam nem se registrar. Então as igrejas católicas e as igrejas reformadas chamavam elas de anabatistas, ou seja, chamavam de rebatizadores. E essas igrejas, elas não se chamavam anabatista também, elas se chamavam os irmãos ou os batistas. Ainda não era essa igreja batista que existe hoje, né? Mas eles se chamavam os batistas como uma reação aos anabatistas, porque é o título anabatista, porque a igreja católica chamava eles de rebatizadores. Eles falavam, nós não somos rebatizadores, nós somos batizadores, em latim, batistas. Por quê? Eles diziam, o batismo infantil não vale, então nós não estamos rebatizando, nós estamos batizando, né? Nós somos, então, os batistas. E daí vai influenciar em um grupo de reformado anglicano da Inglaterra, que vão conhecer esses grupos, né, que chamavam de anabatistas, e eles passarão a se intitular batistas. E isso já no século XVII também. Mas muitos têm que sair fugindo da Inglaterra, porque tinha rei que não matava, mas depois vinha um outro rei que dizia, não, tem que matar os anabatistas sim, né? E assim eles fugiam. Então eram pessoas simples, mas que têm o verdadeiro conhecimento de Deus e vão para o céu, né? Enquanto outras pessoas, né, que podiam estudar até em faculdades teológicas, porque eles eram ligados ao governo, à reforma. Nós temos um exemplo, né, do Simons, um dos primeiros homens a receber o avivamento, pelo menos que nós temos notícia. Hoje já se sabe de pentecostais até no período da reforma, mas eles viviam fugidos, porque os pentecostais rejeitavam o batismo infantil. Então Simons, que viveu no final do século XIX, início do século XX, que é considerado um homem que reavivou as igrejas nos Estados Unidos, ele era um negro, um homem simples, e ele queria estudar a Bíblia, e tinha um seminário de igrejas reformadas, de igreja batista reformada. E as igrejas reformadas, vocês sabem que infelizmente elas são racistas, né? A igreja batista reformada, até hoje, ela fundou, até hoje ela preside a Ku Klux Klan. Então esse homem, ele não podia entrar na igreja batista para estudar, no seminário batista. Eles falaram o seguinte, olha, por misericórdia nós vamos deixar você assistir a aula do lado de fora. E ele queria aprender a Bíblia. Então ele ficava do lado de fora, ele assistia a aula das janelas, porque não podia entrar na igreja batista para poder assistir às aulas. Então, Simons, eu defino ele como um pequenino. Esse homem recebeu o verdadeiro conhecimento de Deus. Tanto que ele foi batizado no Espírito Santo, ele recebeu o pentecostalismo. Então, esse pequenino, eu já coloquei entre aspas no material didático, que representa um sentimento de humildade, de submissão a Deus. Quem somos nós diante do Deus Todo-Poderoso, né? Nós necessitamos da graça de Deus, porque foi Ele que fez o sacrifício expiatório para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Então, nós não podemos olhar e nos sentirmos grandes ou capazes de tudo, de superar e vencer todo o mal. Não. Então, esse sentimento de simplicidade, claro, eu falei de pedir, você ter temor a Deus, buscar com humildade.